Graça e paz, igreja. Amém? Como é que está o dia de hoje para você? Tá bom? Pode melhorar ainda? Tá bom, pode melhorar, né, irmãos? Graças a Deus por esse dia. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. Estamos indo aí na palavra de Deus. E hoje nós vamos ver os pecados de Salomão e, ao final, vamos ver a morte de Salomão. Lamentável morte, né? Toda morte é triste, mas a de Salomão vocês vão ver que vai ser uma morte um pouco mais triste, né? Porque ele, infelizmente, vai encerrar a sua carreira desviado, né, do plano original de Deus para a vida dele. Diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram seu coração. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre um monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviaram o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Embora acerca desse negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse outros deuses, ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti o teu reino e o darei a teu servo. Todavia não farei nos teus dias por amor a Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o edomita, da estirpe real de Edom. Estando Davi em Edom e subindo por Joabe, comandante do exército, para enterrar os mortos, feriu todos os homens em Edom. Joabe ficou ali meses com todo Israel, até que destruiu a todos os homens de Edom. Hadad, porém, ainda menino, fugiu com alguns dos homens edomitas dos servos de seu pai, foram ao Egito. Levantaram-se em Midian e foram a Parã. Então tomaram consigo homens de Parã, foram ao Egito, ter com o faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, forneceu-lhe sustento e lhe deu terras. Hadad de tal maneira ganhou a simpatia de faraó, que este lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã da rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou no palácio real, onde Genubate esteve entre os filhos de faraó. Ouvindo Hadad no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a faraó: deixa-me ir para que eu volte à minha terra. Faraó, porém, lhe disse: o que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Disse ele: nada, mas deixa-me ir. E Deus lhe levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ajuntou ele homens e se fez comandante de um esquadrão. Quando Davi destruía os de Zobá, os rebeldes foram para Damasco, onde habitaram e fizeram rei Rezon. Rezon foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, acrescentando ao mal que Hadad fazia. Assim Rezon reinou sobre a Síria e foi inimigo de Israel. Também Jeroboão, filho de Nabate, efraimita de Zeradá,
servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zerua, rebelou-se contra o rei. Esta é a história da revolta de Jeroboão contra o rei. Salomão tinha edificado os terraços de apoio e fechado as brechas da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem valente e capaz, e vendo Salomão que o jovem era trabalhador, colocou sobre toda a carga da tribo de José. Por esse tempo, saindo de Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este usava uma capa nova, os dois estavam sós no campo. E Aías pegou a capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vê, rasguei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Farei isso porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. Não andaram nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, nem guardaram os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Não tomarei, porém, da sua mão o reino todo. Eu o deixarei governar durante todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Na mão de seu filho, contudo, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a ti. A seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi, para ali pôr o meu nome. Todavia, quanto a ti, eu te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma dinastia firme, como edifiquei Davi, e te darei Israel. Afligirei a descendência de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão procurou matar a Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito para com o rei Zizag, e ali permaneceu até que Salomão morreu. Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. Então dormiu Salomão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Muito obrigado, Deus, por este momento, por esta linda noite na presença do Senhor, pelo privilégio de mais uma vez meditar na Tua Palavra. Mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga lições para nós aplicarmos a nossa vida. Obrigado mais uma vez, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Eu disse, para os irmãos que imediatamente, depois de toda a glória de Israel, a Bíblia passaria a relatar já a decadência de Salomão, e muito rápido, ela vai falar da decadência e morte de Salomão, e isso dentro de um capítulo só, os pecados de Salomão e a morte de Salomão. Queridos, toda a sabedoria que Salomão tinha, que Deus havia dado, na verdade, não garantiu a ele uma integridade de coração. Tudo que Deus deu para ele de sabedoria não foi bastante para que garantisse para ele a integridade do coração dele. Ele se casou com muitas mulheres, o texto vai dizer para nós aqui, mulheres estrangeiras, que Deus havia dito, não se envolvam com essas nações. Os deuses da terra de Canaã, ele se envolveu, nós vamos ver logo em seguida. E todo esse envolvimento de Salomão, que na verdade não tem uma direção, nunca teve uma direção de Deus. Tem pessoas que perguntam, que costumam dizer, aqui começa Salomão a cair, e nós já vimos na leitura que não, ele começou desde o início, Salomão, ele começou bem quando ele pediu a Deus sabedoria para governar o povo. Deus deu para ele sabedoria para ele governar, e deu também riquezas. Mas na verdade, todos os atos de Salomão depois disso não condizem com os princípios da palavra de Deus. Vimos que ele colocou serviço forçado, escravizou as pessoas para poder construir tudo que ele tinha construído, nós já vimos isso. E vimos agora também, o texto anterior nos mostrou isso, nós lemos, nós estudamos isso no capítulo 10. Nós vimos que ele também
ele adquiriu para ele carros e cavaleiros aos montes. Deus havia dito que o rei não deveria amontoar também nem carro nem cavalo, nem ouro nem prata e nem muito cavalo e nem cavaleiros. Ele fez essas duas coisas que Deus havia dito em Deuteronômio para não fazer. E por fim agora o texto traz claro para nós aquilo que a gente já sabia pela leitura, que ele também arrumou mulheres exageradamente, 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Quem é bom de matemática aí, vamos dizer assim, vamos lá fazer um cálculo aqui. Vocês vão gostar de matemática? Gosta, né? Vamos lá, 1000 mulheres dividido, 1000, 1, 2, 3, 1000 mulheres dividido por 365 dias. Olha para você ver. Olha para você ver, 1000 mulheres dividido por 365 dias. Ele teria que relacionar com quase 3 mulheres por dia. Relacionar, que seja, estar na casa delas para bater um papo. Quase 3 mulheres por dia para ele dar conta de no ano inteiro ele ter um contato com essas mulheres que ele tinha. 365 dias, tá? 1000 mulheres, 700 princesas mais 300 concubinas dá 1000. Dividir por 365 vai dar 2,73. Então o camarada, ele tinha que ser muito artista, né? Para pelo menos ir lá, bater um papo com cada uma delas, enfim, como é que vai você? Bem, por que eu digo isso? É só para vocês irmãos verem que, ainda que alguns estudiosos vão dizer que a partir de agora, de determinado momento, Salomão começa a plantar o que ele vai colher. Não, ele começou logo depois que Deus deu para ele sabedoria, né, como ele pediu, apareceu a ele. E eu disse para os irmãos no estudo, ao longo do estudo, que Deus apareceu 2 vezes para ele, e nas 2 vezes Deus advertiu ele: olha, se você me obedecer atentamente, eu vou fazer isso. Primeira vez e a segunda. Então Deus não apareceu para ele para dar lá, encher a bola dele, né? Eu estou muito contente com você. Não, primeira vez Deus falou, segunda Deus falou. E assim que ele recebeu sabedoria e que ele partiu para construir o templo e os palácios, ele já começou a escravizar as pessoas. Também na lei Deus havia dito para não maltratar o estrangeiro, porque eles foram estrangeiros no Egito. Então olha bem, acumulou ouro, acumulou prata, ele acumulou carro e cavalo, Deus falou para não fazer, acumulou muitas mulheres, Deus mandou para ele não fazer, ele maltratou os estrangeiros e também o povo dele com trabalho forçado, tanto que nós vamos ver aqui na frente do capítulo 12, que assim que Roboão assumiu o trono, nós vamos ver semana que vem, o povo vai se reunir a ele, Jeroboão na verdade vai juntar o povo e vai chegar até Roboão e vai pedir: olha, o teu pai pôs muito serviço pesado sobre nós, agora alivia isso. A grande prova. Então, queridos, é complicado, tá? Toda a sabedoria de Salomão, irmãos, não lhe garantiu integridade de coração. Casou-se com muitas mulheres, afastou-se de Deus, seguiu outros deuses, mas tudo isso não foi porque Deus tinha esse plano para ele, é porque ele plantou algumas coisas e a seu tempo ele colheu. A Bíblia vai dizer que ele, essas 700 princesas mais as concubinas que ele tinha, na velhice, na verdade, perverteram o coração dele, fizeram ele desviar. A Bíblia diz que ele já não era mais leal ao Senhor, ele seguiu Astarote, a Milcom, edificou um alto para Quemós, para Moloque, e o mais incrível é que ele edificou um alto para Quemós de frente para Jerusalém. O que tinha em Jerusalém, irmãos, que era monumental, feito para Deus? Quem lembra? O templo. Nunca houve um templo como este primeiro que ele fez. E ele vai no final da vida, que não é bem o final mesmo, né? Não é o finalzinho tipo morreu amanhã, mas no final da caminhada, ele vai, depois de construir um templo monumental daquele, constrói de frente para Jerusalém, de frente para o templo, um altar para Quemós. Então, queridos, ele literalmente desviou-se dos caminhos de Deus. Bem, eu fui lá pesquisar um pouquinho sobre alguns desses deuses. Astarote, por exemplo, a Bíblia diz no versículo 5: Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios. Essa Astarote, ela era reconhecida naquele tempo como a filha de Baal, e em Israel era conhecida como mulher, esposa de Baal, não importa, era alguém é tão demoníaco da linhagem de Baal. Por isso você vai ver lá na frente, a guerra, né, já era no tempo de Elias, a guerra e a luta contra os profetas de Baal. Nós estamos vendo que Salomão, irmãos, ele adorou, seguiu, da palavra vai dizer, Astarote. Quem é Astarote? Eu estou dizendo para você, tinha esse relacionamento com Baal. Alguns a consideravam filha de Baal, outros a consideravam esposa de Baal, mas ela era a deusa da fertilidade e da sexualidade.
e a adoração a ela, muitas vezes era feita através de adoração a estátuas, a postes, e era feito também com ato sexual público, entre aquela bagunça, aquela orgia de ato sexual na presença dela. E o Milcom, o outro deus aí que a Bíblia vai falar, no mesmo versículo 5, que era a abominação dos amonitas, Milcom, que era Milcom? Milcom às vezes se confunde com Moloque, mas mesmo assim é outro deus, entre aspas, outro deus que eles escolheram, né? E ele também estava relacionado, sua adoração a atos sexuais, orgia também sexual, e a sacrifício de crianças. É complicado. Isso tudo Salomão fez, irmão. É por isso, irmãos, que eu estou trazendo uma mensagem para vocês, de que nada te garante diante de Deus. Nada, irmãos. Nada nos garante diante de Deus. Se você não procurar firmar-se diante de Deus, você vai cair. Você vê Adão e Eva caíram com Deus tão próximo deles. Você viu Israel, enquanto Moisés estava lá em cima no monte recebendo as tábuas, fizeram um bezerro de ouro aqui embaixo. Você vai notar ao longo da história que ninguém te garante diante de Deus. Se você não se esforçar de fato, querido, para ser crente, você vai cair, se já não tiver caído. Porque nem essa proximidade de Deus segura as pessoas diante de Deus. É um sacrifício, querido, ir para o céu. É uma luta. Essa ideia de que é pela graça, nós já jogamos por terra. O que tem de graça nisso é que foi Jesus que pagou lá na cruz o sacrifício. O resto, você tem que correr atrás. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16, né? O que diz lá tão claro que a gente aprende na escola dominical? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas aí que entra, para que todo aquele que nele crê não pereça, só o que nele crê. Não é? Enviou para o mundo inteiro. Deus amou o mundo todo e mandou seu Filho. Mas o sacrifício do Filho vai valer só para todo aquele que nele crê. Está claro, não existe esse negócio, não tem moleza nisso. É por isso que Jesus, ao dizer dos fariseus, falou que eles ficaram na porta da entrada do reino de Deus. Eles não entravam e nem deixavam os outros entrar, né? Por isso que Jesus disse que aquele que não largar pai, mãe, mulher, família por amor de mim, não é digno de mim. Por isso que é apertada o caminho, é apertada a porta, é estreita, o estreito é o caminho, apertada a porta, não importa. Está dizendo que é difícil. E essa é a questão que eu estou vendo na vida dos homens da Bíblia Sagrada. Olha bem, o camarada fez isso tudo, querido. E o Quemós, vai dizer no versículo 7, que ele edificou um altar a Quemós. Meu Deus, quem é Quemós? Quemós é um deus, na verdade, da adoração, né, do povo idólatra, povo cananeu, que na verdade ele era conhecido por ser o destruidor, o subjugador, aquele que derrubava mesmo e destruía tudo. Quem é que Jesus disse que veio senão para matar e para destruir? Aqui está dizendo que Salomão, irmãos, construiu um alto para ele, um altar para ele. E isso é o fim de cada um de nós, se a gente, irmão, não entender aquilo que eu preguei domingo. O inimigo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu já não me assusto, irmãos, de ver pessoas que caminharam anos e anos na presença do Senhor e depois desvia e morre feio, igual esse camarada que vai morrer, Salomão vai morrer. Por quê? Porque não é fácil. Se você não correr atrás e não ficar sóbrio, como diz lá o texto de 1 Pedro, ser de sóbrios e vigiar, porque o inimigo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor. Se você não vigiar, vai cair, né? Já conhece alguém que você viu que um dia foi modelo de exemplo de vida e depois a pessoa cai? A gente às vezes acusa a pessoa. Que vergonha. Não, querido, não vigiou. Então aqui, olha bem, esse Moloque, ele constrói um altar de frente ainda para Jerusalém. Era o destruidor, o subjugador. E muitas vezes ele era clamado, o povo buscava ele em tempos de guerra, porque ele era o destruidor. E depois vai dizer também no versículo 7 ainda, que ele também, né, construiu alto a Moloque, que era a abominação dos amonitas. O Moloque, ele tinha uma aparência muito estranha, e tem figura dele. Eu ia colocar aqui a figura desses deuses, mas eu falei assim, não vou dar moral para esses demônios não, é muito feio, tá? É muito feio mesmo. Astarote, então, misericórdia, tem na verdade, se alguém quiser visitar um dia, só ir procurar. Astarote tem estátua dela, ela é uma mulher nua, não mulher nua, mas sem muito detalhe, mas ela está nua, um olho muito verde, parece que era de rubi, bem vermelhão, aliás, verde, não vermelho, aquele olho vermelho. Falei, não vou dar moral não, um sinalzinho como se fosse um chifrinho. Falei, não vou colocar aqui, não quer que essa coisa entre aqui dentro, mas se você quiser, você pesquisa, por isso que eu estou falando. E esse Moloque, ele tinha uma aparência o quê? Corpo humano,
a cabeça dele era de boi ou de leão, e tinha um ventre com uma abertura, que era uma fornalha, onde se queimava crianças em sacrifício vivo a ele. Tudo Salomão fez. E cadê aquele homem lá, querido, glorioso, cheio de sabedoria que Deus deu? Está entendendo, querido? A lição que Deus está nos dando é: rasga o zóio, põe a barba de molho, porque ninguém está garantido que vai para o céu. Porque a gente está vendo os exemplos da Bíblia, como é que é. Então volta a usar aquelas palavras que eu usava antes: rasga o zóio e põe a barba de molho, porque se esses homens caíram, quem dirá eu e você? Sim, a Bíblia diz isso. Aqui anteriormente fala assim, olha, versículo 4, olha: no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era plenamente leal para com o Senhor seu Deus, como o Faraó seu pai. Aí fala, Salomão seguiu Astarote, a Milcom, Quemós e Moloque. Sim, foi as mulheres. Mas aí que entra a questão. Deus lá em Deuteronômio não falou: o rei não deve ter muitas mulheres para que não perverta o seu coração? Ele tinha só 1000, ele não tinha muitas não, só 1000. Então, é aí que está, querido. Então é aquilo que eu estou falando. O que nós estamos falando aqui na verdade? Nós estamos trazendo à luz um outro lado da Bíblia que a gente foge dele, que é aquilo que eu disse: a gente prefere o Salomão sábio, toda essa sabedoria, a gente prefere o Salomão dos provérbios, mas a gente não quer saber do Salomão de verdade, né? Salomão é esse aqui. Tanto que o livro de Eclesiastes, que na verdade é atribuído a ele a tradição hebraica, a tradição judaica, e a tradução dos estudiosos, tradutores da Bíblia e tudo, não é nós, é os grandes, entendem que aquele livro foi ele que escreveu, apesar que não tem lá escrito. Então assim, está escrito assim, é indeterminado, mas considera-se que é ele por causa do teor. Sabe o que vai dizer o livro de Eclesiastes, depois você dá uma lida? É o camarada mostrando que tudo é vaidade, e que fez isso, fez aquilo, fez aquilo, depois descobriu que não era assim. Parece que é um camarada que antes, né, mesmo de morrer, escreveu aquilo para deixar para a gente: eu descobri que, debaixo do sol tudo é vaidade, 1000 mulheres, muitos carros, muita prata, muito ouro, muito poder, muita autoridade, isso não tem valor nenhum. Guarda o teu coração, jovem, porque o negócio é outro. Tudo indica que é ele, irmãos, então, para mostrar para a gente que esse é o Salomão. Mas a gente prefere o Salomão de quê? O Salomão sábio, né? E o Salomão do Provérbios. A gente não prefere, não quer saber do Salomão que desde o início da sua carreira. Tanto que eu vou terminar o estudo com uma pergunta que eu quero que você depois tenta responder, uma perguntinha básica, boba, né? E aí, como consequência, irmãos, de tudo isso que nós estamos falando, você viu que eu falei para você sobre os deuses, coisa diabólica e infernal. O que Salomão fez, irmãos, é infinitamente pior do que a gente vê hoje. Hoje você está preocupado com o Brasil, não está? Está preocupado com o mundo? É infinitamente pior. Uma deusa da fertilidade e sexualidade, a adoração dela era sexo em público. Quem ia adorá-la era assim que funcionava. Moloque também, ato sexual e também sacrifício infantil, sacrifício de criança. O Quemós, o destruidor, o subjugador, é só coisa de destruição e outras coisas. E o Moloque, a coisa horrível com corpo de homem, cabeça de boi ou de leão, com chifre, um chifre estranho, e o seu ventre uma abertura que era uma fornalha, onde se queimava sacrifício, pessoas vivas. Era isso que Salomão fazia, que estava muito bom, era isso mesmo e tal, e queria que Deus ainda agradasse, né, que Deus fosse bom com a nação. É infinitamente pior. E então o que Deus vai fazer? A Bíblia mostra para nós, versículo 9 para baixo, que Deus então vai levantar inimigos contra ele. Deus vai levantar Haddad, e vai levantar Rezon, e mais na frente Jeroboão, que Deus vai dar para ele, na verdade, o reino de Israel, né, vai dar o reino de 10 tribos, e 2 tribos vão ficar sem que ele tenha o domínio, né? Na verdade, o que acontece, irmãos, que a gente vai encontrar na palavra de Deus? É que Deus só não tirou o trono de Salomão todo de uma vez, não cortou ele, foi por amor a Davi. O compromisso que Deus tinha lá atrás com Davi fez com que Deus não tirasse ele do trono e acabasse com ele, destruísse de uma vez. Deus até por mais de uma vez disse que não faria isso, e disse que não faria por amor a Davi, verso 12, 32, 34 e 36. E outra coisa que Deus falou: não vou também tirar o trono, as 10 tribos com você com vida, mas assim que você morrer,
o seu filho vai sofrer essa consequência. Aí entra uma questão que a gente às vezes pensa que é contraditória. Mas que negócio é esse? Salomão é que fez errado e o filho dele é que vai sofrer? Sim, Deus disse isso com todas as letras, que o filho dele, o que reinaria no seu lugar, é que ia sofrer essa consequência. Então, querido, eu gostaria até que eu como pai, você como mãe, e você como futuro pai, futura mãe, pensasse nas besteiras que você faz, pensa um pouquinho, não faz elas, porque se Deus resolve deixar que o teu filho sofra uma consequência, não vai fazer com você por amor ao teu pai ou tua mãe lá atrás, igual está fazendo aqui, Deus falando, por amor a Davi, eu não vou fazer isso, mas depois que você morrer, eu vou fazer, porque Deus prometeu que Salomão seria uma bênção. Ele disse isso, e se ele ouvisse e obedecesse a Deus, então, aí que Deus ia firmar o trono e firmar o reino. Você vê que passou-se 40 anos de reinado, e Deus vai desfazer tudo que ele falou. Por quê? Deus disse, se você for obediente, você fizer assim, o reino vai permanecer na casa de Davi. Aí 40 anos de reinado, o camarada faz tudo quanto é besteira que podia, Deus não vai mais deixar, vai tirar da mão de Davi, na verdade, e vai dar 10 tribos para um servo de Salomão, que era o Jeroboão. Acabou. Então esse negócio é que Deus prometeu, ele há de cumprir. A gente até canta, né, tem um hino, se ele prometeu, ele há de cumprir. Tem um hino assim que a gente canta. Vigia, camarada, não é assim que funciona não. Se a gente não endireitar o nosso caminho, queridos, não voltar para a palavra, voltar para Deus, Deus não tem compromisso com mais nada que ele falou. A gente é que anula o que Deus falou. É como se Deus falasse, eu vou te abençoar, vou te prosperar, sua família vai ter 1000 gerações abençoadas, mas você precisa me obedecer. Aí você vai, desobedece, tu quanto é jeito, e pensa que Deus selou aquilo. Não, Deus deu na verdade o selo e a caneta para nós. Vive integramente, eu cumpro. Você não vive, eu não vou fazer isso mais. Então é isso que a gente tem visto na palavra. E a grande mensagem da Bíblia que nós estamos trazendo na quinta-feira é desmistificando este ensino errado. Porque se cada um de nós tiver esse entendimento, nós vamos pôr uma barba de molho, querido. E vamos aprender a levar desaforo para casa, a levar pancada. Deixa humilhar. O meu alvo é outro. O meu alvo é a vida eterna. E depende do meu posicionamento agora. Amém, queridos? É isso a palavra. Palavra clara, limpa, sem torcer e sem forçar. Porque seria bom dizer, não, Jesus te ama, ele é bom, não tem problema, ele vai te perdoar e vai dar tudo bem. Não, não é bem assim não. Ele te ama, ele vai te perdoar, mas ele vai te descascar se você pensar que ele vai agir de outra forma. Disse para vocês um dia que a gente conhece o agir de Deus, a gente conhece o caráter de Deus pelo agir de Deus. Você está vendo como é que ele está agindo. Então aí a gente entende como Deus é, o caráter de Deus é a forma dele trabalhar. Tá bom? Então vai acontecer isso. Deus não vai fazer isso, né? Mas Deus, na verdade, irmãos, aqui neste momento em que a Bíblia mostra que levantou a Haddad e levantou a Rezon e depois a Jeroboão, é aquilo que eu disse para você. Deus estava gritando, na verdade. Deus estava falando forte, alto. Os inimigos que Deus levantou contra Salomão, era Deus gritando para ele, né? Mas ele ignorou. Era Deus falando, rapaz, você lembra que o reino dele era de paz, era de tranquilidade, não tinha guerra? De repente aparecem esses inimigos, e a Bíblia vai até do versículo 15 para baixo, ela vai começar a contar a história desde Davi e tal. Parece que distorceu, mas é para a gente ver quem é esse Haddad e como esse Haddad surgiu como um calo no pé na vida de Salomão, e como Rezon surgiu como um calo no pé de Salomão, e como Jeroboão vai surgir como um calo na vida de Salomão, durante todo o reinado de Salomão. Então é Deus gritando, irmãos, levantou inimigos contra ele, gritando. Então Deus, muitas vezes, o que a gente faz? Quando aparece uma diversidade na nossa vida, o crente que é santo além da medida, ele logo pensa, o que está acontecendo? Né? A pessoa logo pensa, diabo se levantou contra mim. Todo crente santo demais, entre aspas, está entendendo o que eu quero dizer, né, irmão? Aquele santo além da medida, quando vem uma circunstância, ele começa a buscar a causa fora dele. Entendeu? Começa a buscar a causa fora. É o diabo, é um irmão, é uma irmã, é uma perseguição de alguém. Aqui nesse caso, irmãos, os inimigos que Deus suscitou contra Salomão, que a Bíblia aqui vai dizer nesse capítulo 3, Haddad, Rezon e Jeroboão, não tinha nada a ver, querido, com o diabo, tinha nada a ver com Haddad, com Rezon, nem com Jeroboão. Deus levantou essas pessoas como consequência do pecado de Salomão. A gente tem que parar, irmãos, de procurar o porquê das coisas ruins que nos acontecem. Tem que parar de procurar de maneira externa. Tem que voltar para nós.
nada acontece sem a permissão e autorização de Deus. Por isso que eu gosto do versículo 14, que fala assim: Deus levantou contra Salomão um adversário. Olha bem, Deus é que levantou. Então o que tinha a ver o Haddad? Nada. O que tinha a ver qualquer outra coisa? Nada. Por causa da vida que ele levava. Então a gente precisa entender, compreender Deus melhor, começar a entender o agir de Deus melhor, para a gente fazer a oração certa. Tem oração que a gente faz, irmão, ela não passa do teto, porque ela está errada. A Salomão aqui não tinha que fazer nada, apesar que a Bíblia não registra também que ele fez, mas eu estou te mostrando. Se Salomão orasse para Deus impedir Haddad, para Deus impedir Rezon e para Deus impedir Jeroboão, se Salomão orasse para Deus mandar morte, destruição para esses homens, não iria Deus ouvir nem fazer nada, porque Deus é que levantou esse inimigo, porque ele torceu lá atrás a virtude de Deus na vida dele, a sabedoria que Deus deu. Ele agora estava adorando Astarote, a Milcom, a Quemos, a Moloque, enfim, pecou a vida inteira e agora estava de fato no lamaçal do pecado. Ele estava imerso na destruição. Isso Deus estava dando sinal já, quando Deus falou 2 vezes com ele e quando ele ia fazendo as coisas erradas. Deus nunca, irmãos, nos derruba ou nos faz cair, melhor dizendo, só porque ele resolveu. É porque a gente criou uma situação na qual o único caminho era a gente tombar. É assim que funciona, é o que nós estamos vendo, tá bom? E aí o que acontece? Como ele não ouviu Deus bradando quando levantou esses inimigos contra ele, o que ele faz? Ele pega então, ele começa a bolar uma forma de matar Jeroboão. O que acontece, irmão? Quando a gente peca, Deus levanta uma situação ruim contra nós, a gente começa a torcer pela morte de quem está nos perturbando. É oração que não vai funcionar. É o que Salomão fez. Se você olhar lá atrás, veja bem. Depois que Deus fala, né, com Jeroboão, a partir do versículo, depois do versículo 26, Deus vai falar de Jeroboão, como vai levantar e dar para ele 10 tribos. O que vai acontecer no versículo 40? Salomão procurou matar a Jeroboão, mas esse levantou e fugiu para o Egito, para com o rei Zizag, e ali permaneceu até que Salomão morreu. Ou seja, o que tinha Jeroboão contra ele? Sendo que Deus usou o profeta Aías lá atrás para dizer: olha, o coração de Salomão não é reto, então eu vou tirar de Salomão os 10 tribos, eu vou dar para você, e a casa de Davi vai ficar com uma tribo. Por que uma tribo? Porque ia ficar na verdade com a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que era a tribo que eles pertenciam. Então por isso que fala que vai tirar 10 tribos. Então ele ficou com uma tribo de Benjamim, né? E a outra era a tribo que ele pertencia, que era a tribo de Judá, né? De lá onde veio Jesus. Então, irmãos, é só para a gente ter uma noção de como as coisas de Deus funcionam, tá? Para a gente concluir, eu quero concluir dizendo o seguinte: não adianta começar bem e terminar mal. Foi isso que nós vimos na vida desses homens. Salomão começou bem, me dá sabedoria para administrar o povo, Deus deu pã, a partir daí complicou. A desobediência de Salomão, irmãos, superou a sabedoria que Deus lhe havia dado. Afastado de Deus, ele procura prazeres fora de Deus. Ele procura prazeres em prata, em ouro, em construções grandes, em 1000 mulheres, em carros, em cavalos. Então, irmãos, afastado de Deus, ele procura prazeres fora de Deus. É assim que a gente faz. Quando você está fora de Deus, você procura prazer fora de Deus. Quando você está afastado de Deus, você procura prazer fora de Deus. Então, um sinal que a gente está fora de Deus é quando a gente tem prazer das coisas fora de Deus. Se você não tem prazer em congregar, não tem prazer em cantar, não tem prazer em ler a Bíblia, não tem prazer em orar, não tem prazer em meditar em Deus, você está fora de Deus. É consequência natural. Quando a gente está próximo de Deus, a gente ama as coisas de Deus, tudo o que diz respeito a Deus. A gente ama a obediência, a gente ama a adoração, a gente ama tudo que é de Deus. Então presta atenção, afastado de Deus, ele procura os prazeres fora de Deus, mas ele não encontra, como está registrado no livro de Cantares. Dá uma lidinha em Cantares. Cantares é um livro pequeno, você vai ver coisa mais linda. O livro que eu disse para vocês, que tudo indica que foi ele que escreveu, né? Como é que eu digo? Os estudiosos consideram que ele. Dá uma lidinha que você vai ver que coisa mais linda. Olha como é que começa. Por que eles atribuem o livro de Eclesiastes a Salomão? Pelo seguinte: Eclesiastes começa assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Falou filho de Davi,
logo a gente pensa que é ele, porque ele é o que mais destacou dos filhos de Davi. E aí ele vai e fala: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem. E aí, enfim, você vê que é um livro dizendo de uma pessoa, tipo assim: olha, eu descobri que é muita coisa que existe aí nessa terra, e tudo é vão, né? Tudo vai passar rápido. Ainda que você aproveite dos prazeres que essa vida dá, isso vai passar. Ele fala então que tudo é muito passageiro e que existe algo maior do que tudo isso. É aquilo que eu falei. Abre aí também, queridos. Vocês gostam de estudar a Bíblia? Gosta nada, né? A gente prefere escutar o pastor. Eclesiastes 2, quanto aí, pastor Maci? Eclesiastes 2, 24. Vamos abrir a Bíblia. Esse barulhinho da folha assim é lindo, ó. 2, 24, olha bem. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma se alegre com o bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. Esse texto eu queria? Vem da mão de Deus. Então é por isso que esse livro, os estudiosos entendem que foi um livro escrito, porque era o filho de Davi, né, o rei de Jerusalém. Foi um livro escrito no final, na reta final, quando ele se deu conta que tudo aquilo que ele fez, que aquilo não tem valor. Ele deveria ter ido por um caminho que ele acabou não indo. Então, tudo, por isso que está escrito aqui, ó, tá vendo? Ó, afastado de Deus, ele procura os prazeres fora de Deus, mas não encontra, como está registrado no livro de Cantares. Ele não encontrou os prazeres em nada que ele fez. Aí ele volta para dizer: olha, tudo sim, tudo só tem valor quando você está na presença de Deus. Porque ele teve carro, ele teve cavalo, ele teve ouro, prata, ele teve autoridade, sabedoria que o mundo inteiro ia atrás para saber. Ele teve de tudo, mas ele acabou, irmão, na miséria, porque ele acabou distante de Deus. Então ele vai escrever isso. Isso sim, os estudiosos vão dizer, né? Então, por causa do pecado, irmãos, o reino de Israel vai voltar a estaca zero, assim como quando começou com Davi. Agora Salomão fica apenas com a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, a tribo natal dele, onde ele vivia. Por isso que vai tirar 10 tribos e vai dar para Jeroboão. Vai ficar 2, Benjamim e Judá. Ele vai ficar com Benjamim e Judá, que é a tribo dele, a tribo de nascença, é claro. E vai voltar igual lá atrás, quando Davi começou cá embaixo, reinando sobre Judá e Benjamim, e lá em cima as 10 tribos totalmente revoltadas contra ele, até que Deus uniu, e agora Deus vai desunir outra vez. E daí para lá, irmãos, a coisa vai ficar muito complicada. Daí para lá os irmãos vão ver como é que vai complicar a vida de Israel. Aí eu termino assim, irmãos. A máxima dos estudos nossos tem sido o quê? Homens que começaram bem e terminaram mal. Essa é a máxima que nós estamos vendo já nos estudos. E nós vamos encontrar, a partir de agora, só um sobe e desce. Alguns reis fazem o que é bom, outros fazem o que é ruim. Aí eu faço a seguinte pergunta, irmãos: já que nós estamos vendo homens que começaram bem e terminaram mal, o que nós devemos fazer, irmãos, para mudar essa máxima e começar bem e terminar melhor ainda do que nós começamos? Porque nós estamos vendo os homens começar bem e terminar mal. Aí a minha pergunta é: o que você pode fazer para você terminar melhor do que começou? Porque eu estou vendo que os homens estão começando bem e terminando mal, né? Eu tenho um exemplo, alguns exemplos. Saul, foi Deus que escolheu Saul, ele terminou mal. Davi, foi Deus que escolheu, ele teve uma fase péssima, mas ele recuperou porque ele buscou Deus, né? Esse aí, mas eu coloquei ele para vocês verem que não foi 100%. Salomão começou bem, terminou mal. Jeroboão vai começar bem, nós vamos ver que ele vai terminar mal, etc, 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 que nós vamos encontrar muito isso. Então, querido, pelo amor de Deus, escuta essa mula que te fala. O que você pode fazer para você terminar melhor do que você começou? Faça, querido. Faça, querida. Esse é o papel de meu como pastor, como teu amigo, teu irmão. Não termina pior, não termina igual Salomão, não termina igual Saul, não termina igual esses homens, não. Porque nós vamos ver os homens começando bem e terminando mal. O que você pode fazer? Faça isso depressa para você terminar melhor. Não termina pior, não. Porque se você bobear, você vai terminar pior. Sabe por que eu descobri? Por que esses homens começaram bem e terminaram mal? Porque é exatamente isso que o diabo quer, te fazer terminar mal. O que Salomão fez de bom aos olhos do Senhor? Ele construiu o templo. Deus pediu o templo a ele. Então o que ele fez? Não fez nada. Procura alguma coisa que Salomão fez para você ver.
Eu digo fazer, irmãos, fazer mesmo, fazer de pôr a mão e fazer. Porque você vai falar, ele escreveu o provérbio? Não, isso aí eu não estou perguntando. Estou falando, o que ele fez de fato? Irmãos, ele fez o templo, e Deus não pediu o templo. Falou com o Davi que não queria, e ele fez. Depois, irmãos, você vai notar, as coisas que ele fez, construiu exageradamente. Ele construiu o templo, ele construiu isso, construiu aquilo. Ele conseguiu várias mulheres, muitas mulheres, alianças políticas. Vai para casa com essa pergunta: o que Salomão fez de bom aos olhos do Senhor? Para você ver, querido, a realidade da Bíblia e da palavra de Deus, que a gente precisa abraçar e falar: meu Deus, o que está acontecendo? Né? Amém, queridos? Amém? Dá uma olhadinha lá e não é para você me responder, não, é para você responder para você mesmo. O que você pode fazer para terminar melhor do que você começou? Porque se você terminar pior, você vai pelo caminho desses homens, não vai ver a face do Senhor. Agora, se você terminar melhor, aí é uma expectativa que Deus tem. Opa, meu filho começou bem, vai terminar melhor. Então, querido, volta para o primeiro amor e ame mais do que se amava. Tenta combater a fé, encerrar a carreira e guardar a fé. Combati o bom combate, né? Encerrei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé. Termina melhor, não termina pior, querido. Porque se você terminar pior, você não vai ver a face de Jesus jamais. Você vai ficar aqui, né, nesse plano, e vai parar. E aí eu te respondo: o que Salomão fez de prático, de pegar na massa e fazer? E você vai ver, irmãos, que talvez uma vida gloriosa, uma vida cheia de coisas, nem sempre pode significar uma vida reta aos olhos do Senhor, cujo fim vai ser bom e vai ser agradável. Amém? Obrigado, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do mar, Criador de todas as criaturas, Pai, que existe, Criador de todo o universo. Nada, Senhor, é oculto aos teus olhos, e em meio de toda a criação o Senhor nos criou a tua imagem, a tua semelhança, mas o pecado atrapalhou com tudo, Senhor. Hoje nós trazemos a semente maldita do pecado. Meu Deus, tudo em nós, tudo, Pai, na raça humana, nos leva para o pecado e para a maldade. Senhor, mas nós queremos terminar nossa carreira melhor do que começamos, porque já tivemos um encontro com Jesus Cristo, e Ele nos ensinou o caminho. Por isso eu te peço ajuda, Pai. Ajuda-nos a melhorar, a terminar esse dia melhor do que ontem, ajeitando nossa vida dentro dos princípios da Tua palavra, fazendo a Tua vontade. Peço que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, com poder e graça, para nos fortalecer e nos ajudar nessa tarefa. Deus, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas iniquidades. Perdoa a maldade mais oculta dentro de nós, ó Pai. Sonda e conhece bem o nosso coração e arranca tudo que não te agrada. Põe um guarda nos nossos lábios para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Toma o nosso coração, inunda o nosso coração, e que ele seja a habitação do Senhor, que a nossa mente seja a habitação do Senhor, para que todo o nosso ser envergonhe o diabo, Senhor, para que todo o nosso ser envergonhe Satanás, e nós sejamos agradáveis ao Senhor, agradáveis à Tua vontade. Obrigado, é o que eu peço ao Senhor para esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Deus te abençoe e te guarda. Vai na graça do Senhor, firmes na luta contra o pecado. Deus abençoe em nome de Jesus.